Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Marcela Camargo. Sejam bem-vindos ao canal Cienciando na Saúde. Eu estou fazendo uma série de vídeos com o tema coronavírus e hoje é a quinta aula dessa série. O tema da aula de hoje é coronavírus, grupos de risco. Então a gente tem visto por aí, na mídia, né, na televisão, na internet, que existe um grupo de pessoas que tem certas condições e essas condições levam essas pessoas a, se contraírem o coronavírus, desenvolverem aquela forma mais grave da doença que foi citada em uma das aulas anteriores, né? Que é a febre alta, sintomas de falta de ar, né? E aí, impreterivelmente, essas pessoas acabam sendo obrigadas a se internar, até mesmo ir para UTI, precisar de suporte ventilatório. Então, as chances delas desenvolverem uma forma mais grave e, quiçá, letal, né, da doença é maior. E aí ainda a gente tem, né, algumas incongruências sobre quem é realmente grupo de risco, quem não é. Algumas condições já estão bem elucidadas, outras nem tanto. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho esse tema na aula de hoje. Então, primeiramente em relação à idade. Em relação à idade, os estudiosos têm visto que crianças com idades inferiores a 2 anos e adultos com idades superiores a 60 anos são mais propensos a desenvolver a forma severa do Covid-19. Em relação a algumas condições, a gravidez ela está colocada no Ministério da Saúde como uma condição que a gente tem que ter uma certa precaução. A gente vai falar um pouquinho dela, tá? O tabagismo e a obesidade e doenças crônicas como diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica, doença respiratória crônica, insuficiência renal crônica, doenças cardiovasculares, oncológicas e imunossupressão. Então a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre as crianças. O que se tem, o que se faz, o que se acha, né? A gente sabe que é um vírus muito recente, os estudos todos estão em andamento, mas o que se tem até o momento é que aborde o tema crianças. Esses estudiosos fizeram um estudo, publicaram um artigo no qual eles examinaram 2.143 crianças que foram pacientes com coronavírus lá na China. E eles reportaram que as crianças elas contraem o vírus, tá? Elas não são imunes, elas contraem sim o vírus. Mas as manifestações clínicas, os sintomas delas desenvolvem com uma menor gravidade, a maioria delas. Não há diferença entre o sexo, então não tem aquela coisa de que menino ou menina manifesta mais ou menos sintoma. Também não há diferença entre as idades a partir dos 3 anos. Então, para cima de 3 anos, não tem uma idade que é mais comprometida ou menos comprometida. Mas eles verificaram que crianças com menos de 2 anos são mais vulneráveis, tá? E por que isso? Porque existe uma proteína específica para o vírus entrar nas células. E em crianças tem menos receptores para essa proteína. Então, essa é uma das hipóteses que mostram que para crianças as manifestações clínicas são menos graves, porque essa proteína ela não consegue se aderir na célula porque tem pouco receptor. A criança ainda não desenvolveu tantos receptores para isso. Além disso, outra justificativa é a formação do sistema imunológico, né? Então, a criança ela ainda está com o sistema imunológico em formação. Então, ela tem uma carga de anticorpos muito grande, porque como ainda o sistema imunológico dela está sendo formado, ela está sendo exposta, né, a muitos vírus, a muitos micro-organismos, e aí o sistema imunológico dela tem uma gama de anticorpos muito maior, porque ele está em formação, então ele tem aquela resposta muito grande o tempo todo, tá? Então, é possível que ele seja mais forte do que na idade adulta, por conta dele ainda estar em formação, tá? E outra hipótese é a resposta à inflamação e a liberação de citocinas,
que é isso? Quando a gente contrai uma infecção, a gente desenvolve uma resposta, né, a essa inflamação, e o corpo começa a liberar citocinas, que são proteínas pró-inflamatórias. E no caso das crianças, elas não conseguem ainda liberar tantas citocinas, porque o sistema imunológico dela ainda está sendo formado. E o que ocorre? Essas toxinas, quando eu tenho uma infecção muito grave, elas começam a se acumular muito e isso acaba piorando o quadro infeccioso. No caso das crianças, ocorre pouca liberação dessas substâncias, então pode ser que seja uma causa de que os sintomas, né, nas crianças não apareçam de maneira tão grave quanto nos adultos. Sobre gestantes, o que a gente tem sobre as gestantes, né? Aqui eu coloquei dois estudos que levaram em consideração a análise de gestantes com coronavírus, tá? E eles reportaram que a taxa similar evoluiu da fase grave ou crítica. Então, assim, quando comparado com os adultos com todas as outras pessoas que contraíram coronavírus, o que aconteceu? As gestantes elas tiveram a mesma distribuição de percentual, então, ou seja, cerca de 20% acabaram evoluindo, né, para as formas mais graves e críticas, tá? Não teve assim por exemplo, a mulher por estar grávida ter, né, uma condição de evoluir mais só pelo fato dela estar grávida, não, a distribuição foi parecida. Estar grávida ou não mudou essa distribuição. 80% também continuou com os sintomas leves e moderados e 20% evoluíram para para os sintomas graves ou críticos. Os bebês, eles nasceram sem o Covid-19. Tem relatos, sim, de bebês com Covid, mas os relatos que eu li nesses estudos, eles mencionam que esses bebês eles foram expostos a contato com um outro humano que teve o coronavírus e não foi passado pela placenta, porque todas as placentas que eles testaram das mães que tinham coronavírus testaram negativo para esse vírus. Então, não houve uma correlação de que a mãe grávida, uma afirmação, né? Não foi taxativo, na verdade foi não taxativo. As mães não passaram isso para os seus bebês durante a gravidez. Esses achados então mostram, né? Parece que apontam para que o estado gestacional não seja um fator de risco para o agravamento do coronavírus. Porém, a gente sabe que as grávidas elas são mais suscetíveis a um monte de doença, várias doenças, e então é preferível, né, que elas tenham um atento maior nas precauções de contato, no isolamento, para que elas não contraiam coronavírus, porque pode acabar complicando, não em relação à gravidade, mas em relação à suscetibilidade, tá bom? Os idosos. Em relação aos idosos, o que a gente tem, né? Que o coronavírus, né, a Covid, ela se torna mais perigosa com as idades acima de 60 anos. Acima de 60 anos, a gente tem uma taxa de mortalidade de 6,4% das pessoas, tá? Então, assim, não é que a pessoa tem 59, no ano que vem ela vai ter uma taxa aumentada. O que a gente vê é que esses números eles sobem gradualmente com a idade. Então não é assim, e só porque eu tenho 60 e o meu irmão tem 59, eu tenho uma maior chance e ele uma menor. Não. É gradualmente com a idade. Uma pessoa com 20 tem menos propensão que uma de 30, que tem menos propensão que uma de 40, e assim sucessivamente. Quanto maior a idade, maior a suscetibilidade de desenvolver a forma grave. Não é de contrair. Essa suscetibilidade, essa propensão é de desenvolver a forma grave e não de contrair. Contrair todos temos, tá bom? Mas de desenvolver uma forma mais grave por conta de problemas imunológicos, quanto mais idoso, mais fácil disso acontecer.
Então, com maiores de 60 anos, a taxa de mortalidade é de 6,4%, e essa taxa ela dobra em maiores de 80 anos, vai para 13,4%. Pessoas com menos de 60 anos têm uma taxa de mortalidade menor, 0,32%. Lógico que aí eles colocam de 59 até o nascimento. Então eu tenho uma heterogeneidade muito grande, e isso leva a 0,32%. Mas se eu pegar uma pessoa, por exemplo, de 58 anos, ela vai ter uma taxa mais parecida com a de 60. Vocês entendem isso? Em relação à necessidade de hospitalização, ela aumenta com a idade. Então, entre 10 a 19 anos, ela é uma taxa de 0,04% das pessoas que contraem Covid precisam ser hospitalizadas. Com 40 a 49 anos, cerca de 4,3%. De 60 a 69, cerca de 11,8%. E acima de 80, cerca de 18,4%. Isso a gente está olhando os dados só para a idade, sem pensar em comorbidade, tá bom, gente? E por que, então, os idosos são mais propensos a desenvolver o Covid? Porque eles têm um sistema imunológico mais deficiente. O sistema imunológico deles já não é tão eficaz. As vacinas que eles tomaram lá na juventude são pouco eficazes, né? Elas já estão perdendo a eficácia delas. E aí eles já têm menos anticorpos no corpo. Os pulmões e as mucosas dessas pessoas já são mais frágeis e vulneráveis a contrair a infecção. E eles também apresentam mais idas ao hospital por outras condições. Então, se eles vão mais aos hospitais, eles acabam tendo uma maior exposição a esses micro-organismos. Essas são algumas das hipóteses, né, sugestões que os estudiosos colocam sobre por que os idosos são mais propensos a desenvolver a Covid. Agora a gente vai falar um pouquinho das comorbidades. Vamos começar com o diabetes mellitus. O diabetes mellitus, ele é um agravante do Covid-19. Não é que as pessoas que têm diabetes vão contrair mais o Covid, mas elas vão desenvolver, uma vez contraídas, né, vão desenvolver a forma mais grave da doença. Por quê? Porque qualquer infecção no diabetes mellitus, ela vai levar ao aumento dos hormônios contrarreguladores e lá das toxinas pró-inflamatórias. E esse aumento, né, desses hormônios, dessas substâncias, leva a um estado de resistência à insulina e vai levar à hiperglicemia. E isso vai diminuir os fatores de proteção da célula e da resposta inflamatória. Então, isso vira um ciclo vicioso. Então, o aumento da taxa de açúcar no sangue está associado ao maior risco de desenvolver uma infecção mais grave. Tá? Isso não só em relação ao coronavírus, mas qualquer tipo de infecção. Então, surgem algumas perguntas aí. Então, se a pessoa tiver um diabetes mais controlado, um diabetes ou um estado de pré-diabetes, ou a pessoa praticar atividade física que vai diminuir a questão das inflamações, né? O que se tem é muito pouco ainda para a gente afirmar com certeza, mas os estudos apontam para que as pessoas que têm um maior controle desse diabetes, que o diabetes durante o dia, as taxas de açúcar não crescem muito, não despencam, não variam muito, essas pessoas provavelmente têm menos chance de desenvolver a forma grave, tá bom? Mas ainda assim tem mais chance do que uma pessoa que não tem diabetes. A hipertensão arterial sistêmica e as cardiopatias. Quando a gente tem uma doença no coração ou um aumento da pressão arterial, o que acontece? Tem uma sobrecarga no coração, né? Já por conta da própria doença, o coração fica sobrecarregado. E quando essa sobrecarga ela é associada com o vírus, isso pode levar a miocardite. O que é miocardite? É a inflamação do coração. Tá? Então, eu já tenho um coração que ele já não trabalha direito. Aí eu tenho um vírus na corrente sanguínea, vai levar à inflamação do músculo do coração, tá bom? Também, essas doenças, elas já predispõem um acúmulo de líquido pulmonar, tá? Lá dentro do pulmão. E isso associado com o vírus pode levar a uma necrose no pulmão. Além disso, o vírus acaba anulando a ação dos medicamentos antihipertensivos. Então, você não consegue
estabilizar a pressão arterial como ela vinha sendo estabilizada antes de contrair o coronavírus. Então, eu vou ter picos de pressão, variação da pressão arterial, e isso também pode agravar o quadro, tá bom? Quando a gente fala em doença respiratória crônica e tabagismo, eu pesquisei alguns estudos sobre isso, tá bom, gente? E quando a gente fala em DPOC, para quem não sabe, é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que geralmente está associada a alguém que foi exposto há muito tempo à fumaça ou que fumou muito durante a vida. Ela desenvolve, isso é crônico, tá bom? E ela desenvolve a DPOC. Pessoas com DPOC, elas têm um risco 5 vezes maior de progredir para a infecção na forma grave da doença, porque ela já tem uma doença de base no pulmão, né? Pessoas com DPOC e também as pessoas com tabagismo, elas têm um aumento da enzima que é o receptor hospedeiro do vírus, tá? E no tabagismo, esse aumento pode levar esse aumento dessa enzima pode levar então ao agravamento do caso. Porém, um último estudo que eu verifiquei, que é esse aqui, ó, do European Journal of Internal Medicine, ele pesquisou sobre o tabagismo nas pessoas que contraíram o coronavírus e o Covid-19, e eles verificaram que não tem associação com o Covid. Fumar ou não, quem é fumante ativo não tem associação. Então, a gente tem um estudo que mostra que tem um aumento dessa enzima, e isso pode estar ligado ao agravamento do caso, mas fumar não tem associação com o Covid. Então, tem alguma coisa aí no meio do caminho que ainda não está tão elucidada na literatura, tá bom? Então, por que a doença respiratória crônica e até mesmo o tabagismo podem, né, piorar uma condição? Às vezes, muitas vezes, muitas pessoas que fumam já podem estar com o início de DPOC e não sabem, tá? Então, isso pode agravar o caso. Então, aí tem várias coisas nesse meio do caminho que podem não estar tão claros para mostrar qual relação é essa, tá? Mas, de uma forma geral, quem tem doença respiratória crônica apresenta os pulmões mais enfraquecidos por conta da doença. A doença crônica, por si só, já deixa o sistema imunológico mais fraco, porque é uma doença que está ali o tempo todo. Não deixa o sistema imunológico se fortalecer. E também isso leva ao agravamento do vírus e à propensão de infecções secundárias. Então, se eu já tenho uma doença crônica de base, eu não consigo muito manejar aquele invasor que está dentro de mim. Isso pode levar ao agravamento, então, da condição e deixar o meu organismo mais propenso, mais fraco ainda, se tiver uma outra infecção oportunista por ali, um outro micro-organismo, seja uma bactéria, ou um vírus, ou um fungo. Então, eu fico mais propenso porque eu fico mais suscetível, eu não tenho tanto sistema de defesa, tá bom, gente? E em relação à insuficiência renal crônica, né? Quem tem insuficiência renal crônica tem um risco aumentado de desenvolver infecção grave por conta do coronavírus. Por quê? Porque a insuficiência renal crônica, ela também diminui a imunidade, né? E ela leva a uma diminuição na produção de hormônios que estão relacionados com a produção de sangue. Por exemplo, eritropoetina, desculpe. A eritropoetina, que é uma substância que é responsável pela produção de glóbulos vermelhos do sangue. Então, a diminuição dessas substâncias acabam deixando a pessoa mais suscetível a desenvolver uma forma mais grave da doença. Transplantados renais também, porque eles tomam medicamento que diminui a imunidade, né? Eles acabam sendo imunossuprimidos, então eles não têm tanto sistema de defesa tão bom, então acabam desenvolvendo uma forma mais grave da doença, eles são mais suscetíveis.
E quando a gente fala de doenças oncológicas, que é o câncer, né, e imunossupressão é quando as pessoas têm uma dificuldade, têm o sistema imunológico mais enfraquecido, tá? Várias condições podem levar à imunossupressão, por exemplo, como eu já citei anteriormente, pessoas que sofreram transplantes, porque elas tomam drogas para não ter a rejeição daquele órgão, certo? E essas drogas, elas suprimem o sistema imunológico, para que o sistema imunológico não entenda aquele órgão que foi colocado dentro dela no transplante como um invasor. Então, eu preciso suprimir o meu sistema imunológico para que o meu sistema imunológico não ataque o órgão que entrou no lugar do meu órgão que não funcionava mais. Então, essas pessoas transplantadas, elas são imunossuprimidas e elas têm acabam tendo uma maior propensão a desenvolver a forma grave da doença por conta de ter um sistema imunológico mais enfraquecido. E tem algumas outras doenças também, como o próprio HIV, que é a AIDS, né, que também cursa com essa questão da imunossupressão, tá bom? Aí eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre o câncer, e esse estudo aqui relatou que cerca de 39% dos pacientes com câncer desenvolveram uma forma grave da doença. Então, de todos os pacientes que eles estudaram uma gama grande de pacientes, e desses pacientes, dos que tinham câncer, 39% desenvolveram a forma grave da doença. E dos outros pacientes que não tinham câncer, apenas 8% desenvolveram a forma grave da doença. Então, você vê por aí a diferença, certo? E assim, não é o próprio câncer em si que leva à imunossupressão, né, que leva à suscetibilidade a desenvolver a forma grave da doença, mas as coisas que estão em torno de uma pessoa que tem uma neoplasia ou uma doença oncológica, que é quimioterapia, porque diminui a eficácia do sistema imunológico, a radioterapia, os transplantados, como eu já disse, um pós-operatório de alguma cirurgia que ela tenha feito recentemente, com um período inferior a um mês, medicamentos que baixam a imunidade, por exemplo, a cortisona é um medicamento que todas as cortisonas, prednisona, todas elas, a dexametasona, todas elas baixam a imunidade do corpo. Então, essas drogas também tem que, quem faz uso dessas drogas também tem que estar bem precavido para não contrair o coronavírus. Em relação à obesidade, a obesidade é uma condição que no Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que chega a 20% da população, então 20% dos brasileiros são obesos. E ela por si só pode levar, tá, a um problema mais grave se a pessoa contrair o coronavírus, e também porque ela é associada a diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica, a cardiopatias e outros. Todos esses também são fatores de risco. Então, geralmente, quem tem, né, uma síndrome metabólica, ela cursa com tudo isso, com diabetes mellitus, com hipertensão arterial sistêmica, com obesidade, com cardiopatia. Então, a obesidade, ela tem que ser levada em consideração, sim, como um fator que pode agravar os sintomas do coronavírus quando contraídos, tá? Por quê? Quais são o que os estudiosos falam a respeito? A obesidade é um estado de inflamação crônica. Então, se eu já tenho um organismo todo inflamado, isso vai aumentar minha suscetibilidade de não conseguir responder adequadamente ao invasor. Tem uma diminuição das proteínas vitais do sistema imunológico, então deixa ele mais deficitário. Um aumento da enzima lá do receptor hospedeiro do vírus, como nos outros casos. A obesidade severa está relacionada com dispneia, com apneia do sono e problemas de oxigenação. Então, isso também já vai aumentar os sintomas, piorar, né, os sintomas que já são, alguns deles, propícios da Covid-19. E também existem alguns estudiosos que falam que a obesidade talvez possa prolongar a estada do vírus dentro do organismo, porque a pessoa não consegue combater muito bem, né, o invasor, então ele fica lá por mais tempo.
E aí eu fui pesquisar sobre obesidade e coronavírus, e aí eu encontrei esse estudo que fala de uma alta prevalência da obesidade nos sintomas agudos, nos sintomas da síndrome respiratória aguda, né? O SARS-CoV-2, que é a Covid-19. E aí esse gráfico aqui ilustra, né, o resultado principal do estudo, que fala que é progressivo. Então, em verde a gente vê pessoas com índice de massa corporal, que é um índice que descreve a obesidade. Quando esse índice está abaixo de 25, a pessoa tem uma composição corporal adequada. Quando ele está entre 25 e 30, eu já tenho um sobrepeso. 30 e 35, um começo de uma obesidade. Acima de 35, uma obesidade mais severa, tá bom? Então, no verde, que seriam pessoas que estão com o peso ideal, são 47% das pessoas, 47,1% que precisaram, que requeriram, né, utilizar ventilação mecânica dentro da UTI. Quando eu coloco, já subo um pouquinho no azul, que é as pessoas com índice de massa corporal entre 25 e 30, que são pessoas em sobrepeso, eu já aumento o percentual de 47%, já vai para 60% das pessoas com Covid e com sobrepeso, né? Elas precisaram de ventilação mecânica na UTI. Quando eu subo mais um pouquinho e vejo as pessoas com um índice de massa corporal entre 30 e 35, que são as pessoas com obesidade, né, o começo da obesidade, 75% requeriram a ventilação mecânica dentro da UTI. E quando eu falo de pessoas que já têm mais de 35, que já é um grau mais avançado de obesidade, 85%, quase 86% das pessoas com Covid-19 requeriram ventilação mecânica dentro da UTI. Então a gente vê que a obesidade é sim um fator de risco e pessoas com obesidade ou até mesmo com sobrepeso precisam redobrar a atenção. O que a gente tem no Brasil até o momento? Então aqui eu fiz um resumo até a data de hoje do que a gente tem sobre os fatores de risco e as taxas de mortalidade. A maioria dos casos graves e óbitos são com pessoas com mais de 60 anos, acompanhando, né, o panorama mundial. 58% dos casos graves e 68% das mortes são em homens, tá bom? Indivíduos do sexo masculino. As doenças cardíacas, as doenças cardíacas são a comorbidade mais associada aos casos graves e óbitos, ou seja, as cardiopatias, a hipertensão arterial, tá bom? E os diabéticos e outras doenças respiratórias também estão dentre os casos mais graves. Então, esses são os que têm os casos mais graves. As doenças cardíacas, com hipertensão arterial, os diabéticos e outras doenças respiratórias, que podem ser o próprio DPOC, né, o efizema pulmonar, a asma ou outras doenças respiratórias crônicas, como bronquite e algumas outras delas. Até a data de ontem, os dados do Ministério da Saúde colocam pra gente que no Brasil a gente tinha 38.654 casos confirmados, 2.462 óbitos e a nossa taxa de letalidade até ontem estava em 6,4%. Vocês lembram que lá no começo do slide eu falei que a taxa de letalidade dos idosos era de 6,4%, né? Então, aqui no caso do Brasil, contando todo mundo, a gente está com uma taxa de letalidade de 6,4%. Lembrando que no Brasil a gente não tem teste para todo mundo, então a gente testa só quem vai para o hospital, e quem vai para o hospital são as pessoas que têm a forma mais grave, moderada a grave da doença. As pessoas que não desenvolvem sintomas ou têm sintomas leves, elas não procuram serviço médico, não são testadas, então elas não estão nessa estatística. E a gente sabe, pelos estudos anteriores, que 80% das pessoas não desenvolvem esses sintomas mais graves. Então, os dados que a gente tem de quem procura hospital, em geral, são cerca de 20% de todo mundo que está contraindo o coronavírus. Então, esses dados de 38.654 casos confirmados representam cerca de 20% do total das pessoas que contraíram coronavírus. Tá bom, gente? Então, com certeza tem muito mais por aí. Então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a vocês que estão acompanhando essa série de videoaulas sobre o coronavírus.
Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no curtir para me ajudar. Se você quer ser notificado sobre as minhas atualizações, toda vez que eu postar um novo vídeo no canal, clica por favor em se inscrever. E se tiver dúvidas, sugestões, críticas, pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo com todo o prazer do mundo. Um beijo, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.